Muito bom dia para você que nos assiste nessa manhã abençoada de sexta-feira e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que transcende todas as coisas, possa encontrar o seu e meu coração nessa manhã abençoada. E a gente chegou ao fim, o último vídeo dessa série. Estamos refletindo sobre aqueles que decidiram confiar e descansar no Senhor. E hoje nós temos uma palavra com esse tema. Eu já queria te convidar direto para a palavra, a gente faz toda a reflexão juntos após a palavra. Eu queria te convidar para o Evangelho de Mateus, seu capítulo 6, versículos 28 a 34, que diz o seguinte: E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta, ao dia de hoje, o seu próprio mal. Glória a Deus por isso, meu irmão, minha irmã. Diante de uma palavra maravilhosa dessa, um direcionamento direto do Senhor, eu queria começar esse vídeo fazendo uma pergunta para você. O que tem roubado a oportunidade que você tem de descansar no Senhor? Repare para você ver que durante essa semana, nós falamos na terça-feira sobre Pedro, diante de Jesus no mar, em revolta no mar furioso, e Jesus o chama, o convida a caminhar sobre o mar, a sair do barco, caminhando sobre o mar em revolta para poder chegar até Jesus. Pedro, como nós, ele tem medo. Enquanto ele estava olhando para Jesus Cristo, ele estava caminhando sobre todos os problemas, mas na hora que ele olha para o mar debaixo dele, quando ele sente o vento, ele abre os olhos para aquela quantidade de problemas, ali ele começa a afundar. E é ali que Jesus vai e o traz de volta e fala de confiança, fala de fé. No segundo vídeo, na quarta-feira, nós falamos também da mesma coisa, que nós devemos obedecer ao Senhor, da mesma forma que Jesus fala para Pedro: Pedro, vem. Nós devemos confiar o nosso coração completamente nele, quando ele fala, vem. Mesmo diante de todas essas circunstâncias, de todos esses problemas, porque ele que sabe os melhores caminhos que ele tem para a nossa vida. E ontem nós falamos sobre confiarmos quando nós estamos a ponto de morrermos, sendo que Jesus está no nosso barco e nós estamos clamando para o Senhor e não temos a paciência, não conseguimos saber que, na realidade, não é saber, nós não conseguimos entender que Jesus ele tem um tempo para todas essas coisas, tem um tempo para agir, ele tem um tempo para responder, porque nós precisamos passar por certas coisas, por certos processos da nossa vida, para poder vivermos plenamente aquilo que ele tem para a nossa vida. E hoje nós estamos falando aqui de Jesus, falando para nós que nós não devemos nos preocupar com nada. Quem se preocupa são os gentios, aqueles que não confiam. Nós devemos buscar primeiramente o reino do céu, o reino dos céus e a sua justiça, o resto todo será acrescentado. Cada dia tem seu próprio desafio. Da mesma forma que nós refletimos ontem, nós temos que esperar no Senhor para que Ele haja. Isso não quer dizer que nós vamos ficar com braços abertos, não, porque Jesus tem uma série de vontades e promessas para a nossa vida. Nós temos a dinâmica da nossa vida, Ele sabe disso, mas Ele sabe que nós temos necessidades, que nós não conseguimos lidar com uma série de coisas e às vezes nós nos apoiamos no nosso próprio entendimento para poder enfrentar essas coisas. E Jesus pede para que nós confiemos nele. Jesus, meu irmão, minha irmã, Ele quer que nós descansemos nele. A experiência que eu tenho tido nisso, meu irmão, minha irmã, é de que eu consigo descansar no Senhor, ter a verdadeira paz, quando eu sei que eu estou fazendo as vontades dEle. Eu estou buscando, em primeiro lugar, o reino dos céus.
É ali que eu vejo todas as minhas necessidades supridas. Eu andei muito tempo acreditando nas minhas próprias forças, nos meus talentos, naquilo que eu estudei, na minha preparação acadêmica, na minha experiência profissional. Mas eu posso dizer para você, meu irmão, minha irmã, depois de tudo isso que eu vivenciei com o Senhor, tudo aquilo que Ele me mostrou, o sobrenatural, eu busco o reino de Deus em primeiro lugar. E todo o resto, todas as minhas necessidades, tudo aquilo que eu preciso fazer está sendo me acrescentado. Eu tenho descansado no Senhor. Por mais que tenham tido ataques, por mais que as angústias venham, por mais que as incertezas, os momentos que nós estamos passando por dificuldades, nós clamamos ao Senhor e a resposta, as ações não vêm no momento correto. Nós já falamos sobre várias delas durante vários vídeos, durante esses 570 vídeos aqui no canal. Mas eu tenho vivenciado os favores do Senhor, meu irmão, minha irmã. Eu queria te convidar nessa manhã a descansar no Senhor. E para descansar nele, nós vamos precisar dizer sim, confiar nele, confiar de todo o coração. Se para os lírios, Deus ele veste os lírios com aquela formosura, a gente pega um pavão, por exemplo, olha o pavão, que coisa maravilhosa, que roupas, que tratamentos desse mundo vão dar algo naquele nível. Se Deus permite que isso aconteça com os animais e com as plantas, imagina com a gente, que somos homens e mulheres de pequena fé. E o que Jesus ele nos pede nessa manhã é confiança. Ele pede para que nós possamos entregar o nosso coração completo a Ele, confiando completamente nele, porque Ele vai direcionar os nossos caminhos. E que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. O resto vai ser acrescentado para nós. Então, para você, meu irmão, minha irmã, que chega nessa semana, nesse vídeo, que ainda tem algo ainda que não foi orientado pelo Senhor para que você faça durante todos esses vídeos, você ainda está com esse problema ainda não teve a solução daquilo que você trouxe, talvez por uma falta de aprofundamento, talvez por ter chegado na superficialidade. E Jesus ele é muito sensível à profundidade do nosso coração. Meu irmão, é hora maravilhosa agora da gente falar com Jesus, para poder pedir a Ele: Pai, nós precisamos de Ti, nós queremos confiar em Ti, entregar o nosso coração, mas nós queremos descansar em Ti, porque nós não aguentamos mais. Nós estamos extremamente cansados, estamos sobrecarregados, estamos estressados, estamos estafados e não aguentamos mais isso que nós estamos vivendo na nossa vida. Chega! Nós queremos entregar a nossa vida aos Seus pés nessa manhã, para que o Senhor possa cuidar de nós, que a gente possa fazer esse clamor, meu irmão, minha irmã. Se você estiver preparado para isso, se você sente que Jesus te chama, Ele quer te dar o alívio, Ele quer te sustentar, Ele quer te pegar no colo agora, para poder te levar onde Ele quer que você esteja, para aquele lugar que Ele preparou para você, para que você descanse. Que nós possamos mergulhar no Senhor nessa manhã. Vamos lá? Senhor Deus, eu quero te agradecer muito pela sua presença aqui, por essas inspirações, por esse canal, pela minha vida, Senhor Jesus, pela minha saúde. Mas eu quero pedir em especial hoje, Pai, por esse meu irmão e essa minha irmã que estão aqui caminhando com a gente, que trazem problemas que têm desgastado, que têm os colocado em situações difíceis, que têm os colocado em situação de medo e de terror. Eles têm vivido noites traiçoeiras, noites sombrias, têm sido perseguidos, Pai. Eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor alcance os nossos corações nessa manhã. Nós queremos confiar em Ti, nós queremos descansar em Ti, nós queremos, Pai, entregar o nosso coração diante de Ti nessa manhã para que o Senhor endireite os nossos caminhos, para que as Suas vontades aconteçam na nossa vida. Mas, Pai, nós estamos precisando, Pai, desses Seus favores nessa manhã. Nós sabemos, Pai, que o Senhor revestiu os lírios do campo, os animais, Pai, a abelha, Pai, com algo maravilhoso, e o Senhor tem muito mais para nós, Senhor Jesus. Nós pedimos, Pai, esses favores nessa manhã, para que o Senhor possa nos alcançar nessa manhã.
para que o Senhor possa dar voz a essas tempestades, para que o Senhor possa mostrar para nós quais são os lugares que o Senhor quer que nós possamos ir. Nós não aguentamos mais, Pai, nós estamos estafados, esgotados, Pai, cansados. Nós precisamos de Ti, Pai, e nós queremos agora deitar no Seu colo, Senhor Jesus, para que o Senhor possa cuidar de nós. Entregamos a Ti, Pai, todas as nossas dificuldades nessa manhã. Nós queremos, Pai, buscar o Seu reino, a Sua justiça. Nós sabemos que o resto, Pai, todas as nossas necessidades serão acrescentadas. Nós confirmamos o nosso sim, entregando o nosso coração a Ti, para que o Senhor possa assumir o controle das nossas vidas e tudo aquilo que nós estamos vivendo, que são essas turbulências, essas tempestades. É isso que nós te pedimos, Pai. Em Seu nome, nessa manhã abençoada de sexta-feira, meu irmão, minha irmã, que semana poderosa. Se você encontrou Jesus nessas reflexões, se Ele falou com você, Ele te deu esse descanso, essa paz que só Ele pode prover. Meu irmão, minha irmã, não deixe de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho. É dessa forma que você também estará evangelizando. E essa palavra, da mesma forma que alcançou os nossos corações, alcançará também outros corações. Eu queria te agradecer muito a sua presença, desejar a você uma sexta-feira abençoada, fim de semana iluminado e, se Deus quiser, a gente se vê novamente na próxima terça, já com uma nova série de vídeos. Um grande abraço para você, Deus te abençoe e obrigado mais uma vez pela sua presença. Até mais.